Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero trazer uma mensagem de Deus para a vida dos irmãos. E essa mensagem é mais como se fosse um ensinamento. Eu quero que os irmãos compartilhem comigo nesse momento esta mensagem. Estamos vivendo a Semana Santa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que se antecedeu nessa semana. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, e se possível, lógico, e acompanhem comigo João capítulo 12, versículo 12, que diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizera. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitas. Eis que todos vão após ele. Meus irmãos, nós estamos vivendo a Semana da Paixão. Sexta-feira Santa, ou para muitos, Sexta-feira da Paixão. E o que eu quero trazer, eu vou falar sobre alguns versículos, algumas passagens. Não irei ler todos, porque senão ficaria muito longo o vídeo. Mas que os irmãos puderem depois, abram suas Bíblias, leiam os versículos para que possam entender. Então, no domingo que antecede a Páscoa, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém de forma triunfal, aonde nós vimos aqui no seu versículo 12, no seu capítulo 12, do seu versículo 12 ao 19. Nós vamos encontrar também essa passagem no Mateus 26, capítulo 26, versículo 6 ao 13, no Marcos 14, do 3 ao 9, e Lucas 19, do 28 ao 44. Só que esta passagem, ela é uma profecia a se cumprida, no caso. Porque se nós formos voltar um pouco no Antigo Testamento, nós vamos ler em Zacarias capítulo 9, versículo 9, o profeta Zacarias, através da profecia, ele diz desta forma: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então o profeta Zacarias, ele fez uma profecia de que Jesus viria à cidade montado numa jumenta, e assim se cumpriu nesta passagem. Então, quando nós vamos adentrar na semana que se procede à morte de Cristo, ou a Sexta-feira Santa, nós vamos ver que na segunda-feira, Jesus ele purifica o templo, purifica o templo, e está em Mateus capítulo 21, do 10 ao 17, Marcos 11, do versículo 1 ao 11, e Lucas do capítulo 19, do versículo 28 ao 44. Jesus ele vai e purifica o templo. Continuando, nós vamos ver que na terça-feira, Jesus ele está ali na sinagoga, fazendo os seus ensinamentos, quando os anciões daquele lugar e os príncipes dos sacerdotes, eles vêm até Jesus e confrontam Jesus. Então, quando eles chegam ali para confrontar Jesus, Jesus ensina a eles através de parábolas. Então, Jesus mostra que realmente é o verdadeiro Filho de Deus. E nós vamos encontrar essas passagens em Mateus capítulo 21,
23 e 24, versículo 23 e 24, Marcos capítulo 11, versículo 27 em diante, e Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao 21. Nós vamos ver sobre as parábolas que Jesus ensina ali àquele povo. Chegando à quarta-feira, nós não vamos ver menção sobre o que Jesus fez, porque provavelmente foi o dia do repouso de Cristo. Mas nós vamos ver menção sobre aquela conspiração que eles estavam fazendo contra a vida de Jesus para tentar matar Jesus. Então eles já começaram a se conspirar, fizeram conspiração. Então quando nós chegamos na quinta-feira, muitos acham que Jesus ele fez a ceia na sexta-feira, mas não. Jesus ele fez a última ceia na quinta-feira. Então quando nós chegamos numa quinta-feira, no primeiro andar daquela casa, Jesus ele prepara junto com seus discípulos a ceia. E ali ele anuncia aos seus discípulos o que há de vir, que seria a sua morte. E naquele momento, ele deu a ceia e ele ali naquele momento ele fez a ceia pascual um novo significado. Quando ele entrega o pão e o suco de uva aos discípulos, ele está ali mostrando para aqueles discípulos e para nós nos dias de hoje que aquele pão representa o seu corpo e que aquele suco representa o seu sangue. E ali ele transforma, ele faz uma mudança da Santa Ceia e ele muda o significado da Santa Ceia, aonde quando Deus fez a Páscoa através do Cordeiro, ele agora é o Cordeiro humano, o Cordeiro Santo de Deus que morreu por mim e por você. Então depois deles jantarem, depois deles fizerem a ceia, eles cantaram hinos. E ali Jesus, junto com seus discípulos, vai para o horto de Getsêmani. E naquele momento Jesus ora a Deus em agonia, ciente do que estava prestes a acontecer sobre a sua vida. E nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 26, nos seus versículos 17 ao 30. Marcos, capítulo 14, no seu versículo 12 ao 26. Lucas, no capítulo 22, no seu versículo 7 ao 23. E João, capítulo 13, no seu versículo 1 ao 30. Quando nós chegamos na sexta-feira, meu irmão, que muitos comemoram como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, é o dia que Jesus foi traído. E ali naquele momento, Jesus ele é levado para o matador. Entregam Jesus numa prisão. E nesse momento, Jesus é açoitado. A Bíblia relata que cada chicotada que deram em Jesus arrancavam a pele do seu corpo. Que aqueles chicotes chegavam aos ossos do seu corpo. Jesus ele é colocado uma coroa de espinhos, aonde crava o seu crânio. Jesus ele é humilhado por aquele povo. Jesus ele é maltratado por aquele povo. E ali naquele momento eles o colocam, entregam uma cruz para que ele carregue. E se nós formos ver, meu irmão, aquela cruz ela não foi feita para Jesus. Aquela cruz ela foi feita para Barrabás, que iria ser crucificado. E Barrabás ele tinha uma estatura maior do que a de Jesus. Tanto é que quando Jesus chega naquele lugar chamado Gólgota, que significa caveira, aqueles homens eles esticam o corpo de Jesus, quebrando os seus ossos, porque precisava-se que coubesse naquela cruz. E nós vamos ver isso em Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 66, Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 44, Lucas 23, no versículo 50 ao 56, e João capítulo 18, versículo 28. E ali, meu irmão, Jesus é morto. Jesus expira. E ali ele leva, através daquela crucificação, os nossos pecados. No sábado, Jesus ele é tirado daquela cruz, o corpo de Jesus, corpo humano, e é levado até uma sepultura, onde eles colocam uma pedra, selam com uma pedra, e através daquela pedra, coloca-se soldados romanos para cuidá-lo. Chegando no domingo, meu irmão, ocorre o dia mais espetacular que nós temos na Bíblia, na história da Bíblia. Cristo ressuscitou dos mortos.
Nós vamos ver em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 13, Marcos 16, do versículo 1 ao 20, Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 49 e João capítulo 20, versículo 1 ao 30. Ali naquele momento, Jesus ele ressuscita dos mortos, ele vence a morte por mim e por você. Ele naquele momento, ele pega e vence e leva até o Pai a nossa graça, o nosso poder. Então, quando chega nesse domingo de Páscoa, meu irmão, que nós vamos celebrar a Páscoa, é o domingo de ressurreição de Cristo. Creio eu, e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai ser a ressurreição do povo brasileiro, do povo, da nação brasileira, que vai ser a ressurreição do planeta Terra, que vai ser onde Deus vai derramar a cura sobre nós. Pela fé, meu irmão, muitos estão dizendo aí que o mês de abril será um mês de dificuldade, um mês tremendo, terrível, mas eu creio num Cristo que cura, eu creio num Deus de milagre, e eu creio que até o dia 7 de abril nós teremos boas notícias nesse planeta, porque Deus é maior do que tudo. Então, meu irmão, que nós venhamos através dessa mensagem, que nós como cristãos venham ter ciência do verdadeiro significado desses dias que antecederam a Páscoa, e que nós venhamos ter significado do que significa a Páscoa, nós venhamos ter em mente aquilo que significa a Páscoa, e que nós venhamos nesse momento, meu irmão, nos reter. Eu sei que nós estamos passando dias maus, dias difíceis, então que nós venhamos comemorar sim a Páscoa de Cristo, mas não da forma que nós comemorávamos. Se possível, tiverem família, que comemore com as suas famílias, mas se não der, meu irmão, comemore você. E eu creio que no futuro próximo, nós podemos juntos fazer um almoço de agradecimento a Deus, que nós vamos juntos fazer um almoço de consagração a Deus, porque nesse momento que Jesus ressuscita, Ele está entregando a nós a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passamos, meu irmão, e eu creio que esse tempo irá passar, e que nós possamos fazer um almoço de ação de graça sim, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E aí sim nós vamos poder abraçar, beijar, nós vamos poder comemorar com Deus as bênçãos que Ele tem para com a nossa vida. Então, meu irmão, nesse momento, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará sobre a tua vida, porque Ele é o único digno de salvação, e Ele é o único que poderá te levar à vida eterna. Que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a tua vida, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a tua família, e que o Senhor venha abençoar os seus entes queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Feliz Páscoa, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Shalom Adonai.